Olá, meus amigos! Vai começar agora o nosso estudo da Bíblia. Você é nosso convidado. Estamos estudando o livro de Hebreus por meio deste guia aqui. Hebreus, mensagem para os últimos dias. Hoje iremos abordar a lição de número 3, que tem o título O Filho Prometido. Mas, antes de iniciar, você deve ter algumas perguntas. Tiago, o que é isso aqui ao seu lado, né? Você percebeu que o nosso cenário está um pouco diferente? Isso aqui é um mini tabernáculo e ele é desmontável igual ao tabernáculo do deserto. Então eu deixei essa lateral aqui aberta para vocês observarem o interior. Eu posso retirar aqui a cobertura, né? Tudo é muito bonito, é uma lona, os móveis, né? O interior, as paredes. Quem foi que fez isso aqui é a Shekinah Artesanatos. É o nosso amigo, irmão Jabes, ele que é o diretor lá, tudo bem? Eu vou deixar o telefone e o contato deles aqui para se alguém se interessar. Eu pedi um tamanho menor para caber aqui no nosso cenário, mas ele possui, né, móveis muito bonitos, com LED, ali para simular o candelabro, as luzes do candelabro, né? Isso aqui meus filhos adoraram. Inclusive, nós fizemos um vídeo abrindo a caixa. Eu não abri, era segredo surpresa, e eu coloquei as minhas crianças aqui. Eu falei, vamos abrir, né, vamos fazer um unboxing aqui deste produto e ver, e vamos montar junto com as pessoas. É um videozinho de 10 minutos, ele estará aí no canal, você procura ali. Então você vai ver todo o processo, é muito fácil, né? Se você se interessar, você veja lá na Shekinah Artesanatos, para enfeitar a sua sala, a sua igreja, talvez o departamento das crianças, ou para você ensinar seus filhos, talvez você vai dar um estudo bíblico, nós vamos utilizar isso daqui. Nós vamos falar, olha, no dia da expiação oferecia-se um bode, né? Existia a cerimônia, isso aqui é o quê? É o bode? Não, existia a cerimônia da novilha, a novilha vermelha. Então você pode falar, olha, aí o sacerdote, né? Isso aqui é o sumo sacerdote. O sacerdote, ele sempre entrava aqui no primeiro compartimento, deixa eu colocar aqui, no primeiro compartimento ele ficava aqui, mas uma vez por ano o sumo sacerdote ia para o Santíssimo, olha como é que não fica mais didático, né? E aí Jesus, cadê? Ó, Jesus, o nosso sumo sacerdote aqui do livro de Hebreus, ele entrou, olha, né? Ele entrou aqui pelo véu, entrou no santuário, né? Então você fala, ó, em 1844, ele vem aqui para o Santíssimo, tudo bem? Então, muito, muito, muito didático. Mas então, vamos lá ao estudo da nossa lição. Aliás, você também passe lá na editora Luz do Mundo, tá bom? E você veja lá esse livro sobre oração e muitas outras novidades, editoraluzdomundo.com.br. Mas a nossa lição não está fácil. Novamente, o autor da lição aprofundou alguns conceitos e não temos tempo a perder. Vamos lá, já fizemos a oração aqui, muitas pessoas ficam preocupadas, mas nenhum vídeo é gravado aqui nessa sala sem uma oração. Então, vamos aqui, ó, o Filho Prometido, lição 3. Vamos, na parte de sábado, recapitular a doutrina do reino. Deus criou o homem perfeito, só que o homem foi enganado por Satanás e perdeu para a serpente. Então, ele tornou-se escravo de Satanás. Adão era o príncipe deste mundo, mas agora Satanás toma esse título de Adão por meio do engano. E ele passa a ser o imperador, né? Ele é um governante ilegítimo. Ele é o imperador deste mundo, o império das trevas de Satanás. E nós vemos que Satanás voltou para o céu, ele tinha sido expulso, não era? Mas ele volta para o céu, lá no livro de Jó, como representante deste mundo. Era Adão que deveria representar o planeta, né? Quando os filhos de Deus vieram, né, perante ele, veio também Satanás, e Deus perguntou, Satanás, né, por onde estás? Ó, venho de rodear a terra e passear sobre ela. E Deus fala, viste meu servo Jó? Você é o imperador daquele mundo ali, ó, mas Jó não te presta reverência, Jó é um súdito meu, tá bom? Né? E aí Satanás tem toda aquela questão do livro de Jó, mas você vê que Satanás, ele ia lá nas cortes celestiais representar o planeta Terra. Aí depois nós temos Abraão, né, como um representante do reino dos céus, Isaac, Jacó, Moisés, aí o povo de Israel sai do Egito e aí você possui a teocracia. Você tem um rei que era Cristo, que era Miguel, era o anjo do Senhor, você tem um povo que eram os israelitas e você tem uma terra ali que era a Canaã, tudo bem? Só que eles não foram fiéis e aí a gente viu que lá em Juízes o próprio anjo do Senhor apareceu ao povo e falou, olha, vocês estão sendo desobedientes, eu vou permitir que os inimigos oprimam vocês. E aí tem aquela questão dos juízes, né? E depois da era dos juízes, eles rejeitam o último juiz, que era Samuel. Olha, queremos um rei. E aí vem
Samuel fala, Senhor, eles me rejeitaram. E aí o anjo do Senhor diz assim, olha, eles não rejeitaram você, Samuel, você não é o rei, eu sou o rei. E aí depois vem Davi, que exemplifica o propósito de Deus para Israel, prosperidade espiritual, prosperidade financeira. E Deus promete a Davi que ele sempre teria um representante no reino, porque o trono, na verdade, como nós vimos, o trono era do Senhor. Onde está isso, Tiago? Primeiro livro de Crônicas, 29, 23. Ali diz que Salomão assentou-se no trono não diz no trono de Davi, fala no trono do Senhor. Porque isso aqui é a doutrina do reino, quem é o rei é Yahvé, é o Senhor, é Cristo, é o anjo do Senhor, tudo bem? Ele se assentou naquele trono, porque ele era um representante do verdadeiro rei de Israel. E quando nós vamos para Samuel, é dito a Davi que o filho de Davi seria adotado como filho de Deus. Ó. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, tudo bem? Quando nós vamos para Daniel, capítulo 4, esse texto nós não lemos semana passada, isso aqui é a recapitulação de sábado, é para fazer sentido na sua mente. Se eu falar rapidinho, você não vai ligar os pontos. Ó, Daniel 4, 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Olha, o reino dos homens, aparece a doutrina do reino. E o Altíssimo dá o reino dos homens a quem quer, até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Quem é o mais humilde dos homens? O mais humilde dos homens é Jesus. E ele é filho de Adão, ele é filho de Abraão, ele também é filho de Davi, ele é filho de Salomão, tudo bem? Então ele é o mais humilde dos homens. Agora, Israel perde o seu rei, perde a sua monarquia, quando Nabucodonosor invade o reino de Judá. E aí o povo é levado cativo para a Babilônia e volta de Babilônia. Só que não possuíam mais um rei, possuíam um governador. Você lembra até de Neemias, o governador. Você tem outros governadores na Bíblia também. Mas nos dias de Mateus, nos dias do Novo Testamento, ali, dos Evangelhos, Israel não tinha rei. Né? O rei que havia ali era um preposto de Roma, o rei Herodes, mas não era um rei judeu. A nação estava sob o domínio de Roma. Então, depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais teve um rei. Mas Deus não havia prometido para Davi que sempre haveria uma lâmpada acesa diante de Israel, simbolizando ali o descendente de Davi, não era? Então, se não há mais rei, como é que Davi sempre teria um descendente no trono? Vejamos um texto que está em Ezequiel, capítulo 21, verso 26. Olha que texto interessante. Ezequiel 21, 26. Assim diz o Senhor, Deus, tira o diadema, remove a coroa. Então, tira aqui aquela autoridade, aquela peça que demonstra que há um rei. Né? Tira o diadema, remove a coroa, remove a monarquia. O que é, já não será o mesmo. Será exaltado ou humilde? Olha que interessante, né? Deus dá o reino ao mais humilde. Será exaltado ou humilde, e o abatido, e abatido o soberbo. Ruína, ruína, ruína. E eu gosto ao meio da revista e corrigida nessa versão, diz assim, ao revés, ao revés, ao revés. Retirai a coroa. Né? Aqui não aparece essa expressão. Ó. E ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence, a quem a coroa pertence, e a ele a darei. De maneira generalizada, né, de maneira, eu quero dizer aqui, superficial, né, sem nos aprofundarmos no texto, Israel perderia a coroa até que ela fosse dada ao mais humilde dos homens, porque ele faz o quê? Ele exalta o humilde. Então a coroa é retirada da casa de Davi e é entregue novamente a Jesus. E aqui que é o problema. Os rabinos, os escribas esperavam que Jesus, o Messias, né? Não Jesus, o Messias viesse como um rei ao estilo de Davi, um rei de natureza terrestre, temporal, para livrá-los do jugo dos romanos. Mal sabiam eles que Jesus os teria livrado de coisas muito piores, como da escravidão, do pecado e não apenas dos romanos. Agora, algumas pessoas dizem que aqui nesse texto, quando diz ao revés, ao revés, ao revés, diz assim, que Jerusalém, que Judá seria escrava de Babilônia, ao revés, depois da Medopérsia e depois da Grécia.
mas nos dias de Roma viria o Messias, e ele então receberia o reino novamente. O filho de Davi, de Jesus, o filho de Davi, ele retoma a coroa, ele retoma os direitos da monarquia, o cetro, tudo bem? Vamos ver isso aqui na lição. E ele ascende ao céu e lá ele está como rei. Por isso, Davi sempre teria um rei, um descendente sobre o reino de Judá. E sobre toda a humanidade também é o descendente de Davi. Que interessante, né? Então, anote esses textos, são textos extras. Isso aqui é um panorama da doutrina do rei. Agora, a parte de domingo. O autor vai trabalhar a expressão últimos dias. Por quê? Porque essa expressão aparece lá em Hebreus capítulo 1, verso 1. Né, que nos outros tempos Deus nos falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do Filho. Onde aparece essa expressão? Ela aparece lá em Números 24, 14. Então, vamos lá. Números 24. Ela aparece na profecia de Balaão. Agora, eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Está vendo a expressão nos últimos dias? Agora veja a sequência. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Ele está descrevendo o êxtase do profeta, né, de olhos abertos, recebendo uma visão, não falando as suas próprias palavras, porque Deus pôs as palavras na boca de Balaão, que iria pronunciar uma maldição, ele pronuncia uma bênção. E uma bênção com sentido profético. Verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Um cetro subirá de Israel, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, diz que uma estrela procederia de Jacó. E um cetro se levantaria de Israel. Olha, quem tem cetro é rei. Então, essa estrela indicaria que um novo rei está se levantando. E aí, os magos do Oriente, que eram sábios, talvez lá dos lados da Babilônia, da Pérsia, não sabemos ao certo, mas eram pessoas muito ricas, muito sábias, de grande prestígio, da nobreza, e eles estudavam as profecias de Daniel, e eles localizaram mais ou menos o tempo quando, né, o Messias deveria realizar o seu trabalho, a 70ª semana. Eles pensam, ora, para ele realizar o seu trabalho, ele deve estar com uns 30 anos, então para ele nascer deve ser 30 anos antes dessa data. Eles se basearam lá na data de 457, do decreto de Artaxerxes, ok? Então eles calcularam mais ou menos, olha, está na época do Messias nascer, daquele prometido, né? E de repente eles veem uma estrela diferente. E eles, olha que temos o sinal, temos a profecia de Balaão, porque no tempo aprazado pela profecia, na plenitude dos tempos, eis que surge uma estrela. E eles chegam lá e falam, olha, pois seguimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Poucos dias celebramos o Natal, né? Tenho certeza que você estudou isso, né? Natal não é aquela coisa infantilizada, historinhas, não. Natal, nascimento de Jesus, é o estudo, né, de várias perspectivas, e dentre essas perspectivas, a cronologia do nascimento de Jesus, as profecias que falavam sobre o tempo e que os judeus amaldiçoaram quem contasse o tempo. Então há muita coisa interessante. Mas então, nos últimos dias aconteceria essa profecia daqui, né? Nos últimos dias, uma estrela procederia de Jacó e um cetro subiria de Israel. Então, quando Jesus vem à Terra, começam os últimos dias. É por isso que a profecia fala, né, nestes últimos dias, o próprio Filho nos falou. Tiago, mas e o tempo do fim? Olha, tempo do fim é tempo do fim. Mas últimos dias é uma expressão diferente. Últimos dias, como vimos aqui, ele deve começar ali com o ministério de Cristo, né, com a dispensação cristã. Tempo do fim é 1798, hoje nós não vamos estudar isso, mas essa data você tem a base dela depois dos 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que aparecem em Daniel 12. Se você não tiver Daniel 12... se você empurrar tudo para o futuro, você perdeu a data do tempo do fim. Cuidado com a interpretação que você vai fazer ali.
O autor também colocou Isaías 2, né, e faz a pergunta: o que Deus promete fazer a seu povo nos últimos dias? Então ele colocou, nos últimos dias, uma estrela, procederia um rei, e ele colocou Isaías 2. O que está lá em Isaías 2? Vamos verificar. Ora, Tiago, a lição hoje vai ser um pouquinho mais estendida? Vai, porque vocês estão vendo, eu não quero fazer aqui uma brincadeira, estudo da lição com piada, com entretenimento, com memes, não. Eu quero que você aprenda. Aí se eu fizer rapidinho, é legal, o vídeo ficou rápido, mas você não vai aprender. Então, tem o índice aqui no canal, domingo, segunda, terça, assista um pedacinho cada dia, tudo bem? Você clica no domingo, você vai direto para a parte de domingo. Clica na parte de quarta, você vai para a parte de quarta. Está aqui Isaías 2, eu vou ler do verso 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então, quando será isso, né? Quando o Messias estabelecer o seu reino eterno, depois da volta de Jesus? Verso 3. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não mais levantará espada contra outra nação, nem mais aprenderão a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Muitas pessoas veem uma indicação positiva nesse verso. Eu acho que essa foi a intenção do autor da lição. Dizer que nos últimos dias viria um rei, nasceria lá em Belém, Jesus, o seu ministério, e também ele enfoca o reino da glória, quando Jesus vier com todos os seus anjos, e aqui é a doutrina da nova terra, né? Todos habitando na nova Jerusalém. Eu, todavia, acho que em Isaías 2, eu sei que existe uma polêmica, uma disputa sobre qual o sentido dessa passagem, eu suspeito que não seja esse da nova terra. Por quê? Porque aqui diz assim, ó, nos últimos dias, né, muitas nações virão, e essas nações dirão. Então quem fala esse negócio, ó, paz, paz, vamos converter as nossas espadas em arados e as nossas lanças em rastelos, em enxadas, nós vamos ser agricultores, todos serão amigos. Quem diz isso são as nações. Né, as nações proclamando paz, 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 não é um bom sinal na Bíblia. E eu lhe digo mais, lá na ONU, eu estive lá em Nova York, existe um muro na frente da ONU, e na frente da ONU tem um verso bíblico. Sabe qual verso que está escrito lá? É Isaías 2, eu vou pôr uma foto desse verso aqui na tela. Está escrito lá que as nações, né, iriam dizer, ó, vamos converter as nossas armas em instrumentos agrícolas, paz, paz, paz. E o objetivo da ONU é promover a união, a harmonia, a paz mundial, né? E também, entenda-se aí, né, ecumenismo, tudo bem? Então, eu acho que isso aqui é um clamor das nações. Olha, agora vamos todos ficar em paz, nós vamos seguir a lei, né? Qual lei? A gente não sabe. Mas, quando nós vamos aqui para Isaías capítulo 2, olha o que acontece logo depois, né, que essas nações estão proclamando isso. Isaías 2,19. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Verso 20. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. Parece que essas nações aí estavam adorando alguns ídolos, né? E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Essa linguagem aqui evoca Apocalipse 6, quando descreve-se ali a volta de Jesus e os homens, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, né? E eles se jogam às cavernas, eles pedem aos montes, caí sobre nós, escondei-nos da face, né? Porque o dia do Senhor dos Exércitos. Isso aqui está tudo aqui no capítulo 2. Então, eu entendo que essa referência que é os últimos dias, ela é uma referência negativa, e ela fala meio de um ecumenismo, de uma promoção ali, de uma paz mundial, e quando estiverem clamando paz, 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 sobrevirá a eles o quê? Repentina destruição. É a sequência do capítulo 2, ok? E por ironia do destino, tem um verso bíblico lá na frente do mural da ONU. Tudo bem? Mas existe um outro texto aqui que eu quero acrescentar, que é Oséias 3, verso 4 e 5. Também aparece a expressão nos últimos dias. E por que eu estou citando esse verso? Porque ele é muito interessante. Oséias 3, 4.
porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Olha só, está no nosso tema. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou sem ídolos do lar. Não vai ter sacerdote, tudo bem? Não vai ter ídolos também. Mas depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Jesus é filho de quem? De Davi. Isso aqui está tudo encaixado em Hebreus. O autor está trabalhando com o filho de Davi, na monarquia do filho de Davi, filho de Salomão, né? Tem até o texto ali em Hebreus, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Jesus é o filho de Davi, né? Então, olha, depois buscarão ao Senhor seu Deus e a Jesus e a Davi, o seu rei. Quando que acontecerá isso? Nos últimos dias. Então, se a lição diz que os últimos dias começam após, né, a estrela que se levanta, o cetro que se levanta lá em Israel, nos últimos dias os filhos de Israel buscarão ao Senhor, né, e a Davi seu rei, e nos últimos dias tremendos se aproximarão da bondade do Senhor. Parece-me que isso aqui é uma profecia sobre uma futura conversão de judeus ao cristianismo. Existe esse texto aqui, né, Oséias 3, e existe lá em Zacarias 12:10. Eu não vou ler o outro para não delongar. Então veja que estudo interessante. Nos últimos dias, temos ali Jesus inaugurando o seu ministério terrestre, né, nos últimos dias. A partir dali já contamos os últimos dias. E aqui, muitos falam assim, olha, mas essa é uma profecia que devia se realizar, né, mas não se realizou. Parece-me, olha só, eles ficam sem rei, né? Sem rei terrestre, sem sacerdote, sem templo, sem ídolos do lar, né? Mas depois eles buscarão ao Senhor e a Davi, uma referência clara a Jesus. Nesses dois últimos estudos você vê que essa referência a Davi é a Jesus e nos últimos dias se aproximarão da sua bondade. Aqui a lição diz assim, os últimos dias começaram porque Jesus cumpriu essas promessas divinas. Assim também eu acredito. Agora, vamos aqui para a pergunta número 2. Quando foi inaugurado o reino de Deus? Eu achei que a pergunta ficou assim muito pequenininha e talvez possa gerar uma ambiguidade. Quando foi inaugurado o reino de Deus? Eu vou perguntar para você. Quando foi que Deus revelou à humanidade, ao universo, que ele salvaria as pessoas pela graça? Quando foi que ele revelou isso? Foi lá no Jardim do Éden, não é? Foi lá em Gênesis 3,15. Que a mulher teria um filho e esse filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali foi prometido um redentor, um salvador. E ali também é afirmado, ali também é prometido o concerto da graça. Então, o reino da graça, ele está vinculado ao concerto. Nós estudamos muito as alianças alguns trimestres atrás e veja como isso é importante. A aliança pressupõe que você fará parte do reino. Se você entra na aliança, você é um súdito de um outro reino que não é um reino deste mundo. Então, o reino da graça, ele foi apresentado ali quando Adão pecou e Deus preparou para eles vestes, fez um sacrifício, ok? E quando é que esse reino ele é confirmado, ele é estabelecido? Quando é que essa promessa é concretizada? Quando Jesus morre na cruz, quando ele ressuscita, sobe ao céu e se assenta no trono. Isso aqui está em Hebreus capítulo 1 também, né? Morre, ressuscita, sobe ao céu e assenta-se, né? Assenta-se ali, ele é entronizado como rei. Tudo bem? Então você tem essa ideia. Agora, as pessoas confundem essa questão aqui porque a pergunta não esclareceu de qual reino ela estava falando. Existe o reino da graça e existe o reino da glória. Você precisa compreender esses dois conceitos e a diferença entre o reino da graça e o reino da glória. Tiago, isso é bíblico ou isso é teologia? Isso é bíblico. Olha, Hebreus 4, verso 15, é o 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Se existe um trono da graça, existe um rei da graça, existe um reino da graça. Tudo bem? Então, esse reino da graça é apresentado juntamente com o pacto da graça apresentado ali a Adão e Eva quando eles pecaram. Então existe um trono da graça, prova que existe um reino da graça. Outro texto ele está em Mateus capítulo 25, verso 31, e diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
Um trono de glória pressupõe um reino de glória. Então, quando Deus mostra o plano da salvação para Adão e Eva, ali é prometido o reino da graça. Ali é também oferecido o conserto da graça, que trabalharia no coração do homem, tentando regenerá-lo. Quando Jesus vem a esta terra, ele faz o seu ministério, ele morre pelos nossos pecados, ele ressuscita, ascende ao céu e é entronizado rei. É estabelecido, é confirmado o reino da graça. Essas promessas feitas a Adão, Noé, Abraão, elas são confirmadas. Então nós temos o reino da graça. Agora, onde está esse reino da graça? Aí Jesus fala lá em Lucas, até anotei aqui, 17, 20 a 21. Onde está o reino da graça? Não dirão, ele está aqui, ele está ali, né? Mas o reino da graça está dentro de vós. Então, depois de terminar o seu ministério terrestre, Jesus vai para o santuário celestial, iniciar o seu ministério celestial. E ali ele, finalmente, se entregará à obra do juízo investigativo para formar uma lista de pessoas. É a lista de súditos que aceitam viver no seu reino, mediante os princípios do seu reino. Então ele vai terminar o juízo, a porta da graça vai se fechar. Olha que interessante, né? E ele virá em poder e grande glória estabelecer o reino da glória. Qual é a base disso? Vimos lá em Hebreus 4,16, o trono da graça. E aqui em Mateus 25, 31, o trono da glória. O que nos mostra existir um reino da graça, que vai até quando a porta da graça se fechar. E Jesus vem em poder e grande glória estabelecer o seu reino nessa terra, expulsar Satanás deste planeta, de vez, né? Porque quando Jesus morre, ele vence Satanás. E aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. E agora quem representa este planeta lá no céu, lá no centro do universo, é Jesus e não mais Satanás. Tudo bem? Agora fechou toda a nossa, né, os nossos pontos aqui. A costura fechou bem nessa questão do reino. Então lembre-se disso. Os judeus confundiram o reino da graça com o reino da glória. Quando Jesus veio estabelecer o reino da graça, eles esperavam um Messias que estabeleceria o reino da glória e os livraria do poder dos romanos. Eles queriam participar do reino de Deus, sem ter o coração regenerado. Mas para participar do reino da glória, primeiramente você precisa deixar que o reino de Deus exista dentro do seu coração. Regenere a sua vida, transforme você em um novo homem e você produzirá então o fruto do Espírito. Vamos agora para a segunda-feira. Deus nos falou pelo Filho. Leia Hebreus 1, 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, já estudamos, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui nós já pegamos as primeiras informações. Deus voltou a falar conosco. Ele não falava desde que o anjo do Senhor apareceu lá em Boquim, Juízes 2, falou, olha, vocês quebraram a aliança, né? Agora não vai ser diferente. Então, parece haver uma ruptura ali. Mas agora o Filho volta a falar conosco. Pessoalmente, não mais na forma do anjo do Senhor, mas na forma de um filho de Adão, dentro de um corpo humano. Ele que é o resplendor da sua glória, né? É a expressão exata do seu ser, o Filho, Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, olha, Jesus é Deus, ele morreu, ressuscitou e está à destra de Deus. E verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então nós temos aqui, com certeza Jesus é maior que os anjos. Retiramos 3 informações. Deus voltou a falar conosco, Jesus é Deus, ele morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, e Jesus é superior aos anjos. Ele veio para ser nosso representante salvador, tomar nosso lugar na luta e derrotar a serpente. Isso aqui é tão sublime. Adão perde o reino para Satanás e fica escravo da serpente. Mas agora um filho da mulher, um filho de Adão, nasce, suporta as mesmas coisas que Adão e seus descendentes suportaram, cresce em circunstâncias muito mais desfavoráveis que Adão, que estava no Jardim do Éden. Ele enfrenta a serpente, ele pisa a cabeça da serpente, ele esmaga a cabeça da serpente, ele vence. E ao fim, dos tempos, quando ele vier no reino da sua glória, ele restituirá o reino ao seu Pai.
Adão foi criado por Jesus, mas Jesus é filho de Adão. Que coisa sublime, que coisa bonita. Então Cristo coloca a coroa na cabeça de Adão, restituindo ao seu filho e ao seu pai, ao mesmo tempo, o reino que ele perdera para a serpente. Eu fico pensando nisso. Isso é muito bonito, essa imagem. Um filho recuperando o reino para o seu pai. Terça-feira, ele é o resplendor da glória de Deus. Leia Hebreus, mesmo trecho. O que essa passagem nos ensina sobre Jesus? Jesus sustenta todo o universo, não é mesmo? Ele reflete exatamente o Pai. Jesus concluiu seu ministério terrestre e inicia seu ministério celestial. Onde que estão essas duas últimas informações? Tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Muitos evangélicos criticam os adventistas dizendo, olha, vocês falam que o santuário seria purificado a partir de 1844, mas aqui ele já foi purificado. Olha, isso é uma seleção de textos. Quando você abre a sua Bíblia, em Hebreus mesmo, capítulo 9, verso 14, diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Aí quando você vai lá para o texto de João 1, verso 7 e verso 9, ele vai nos purificar. Então, não existe essa ideia de que ele morreu na cruz, pronto, já purificou todos os pecados. É um processo, ele adquire os créditos, mas ele vai ao santuário verificar quem quer ser súdito desse reino. E ele vai aplicar esses créditos apenas àqueles que, pela fé, entram no santuário celestial. Estes serão os verdadeiros súditos. Então, esse purificar aqui nada invalida a interpretação adventista, e quem argumenta isso está selecionando o texto da Bíblia e argumentando de má fé. Mas veja só a transição que os primeiros versos de Hebreus fazem. Tendo feito a purificação dos pecados, ou seja, terminando o seu ministério terrestre, ele sobe ao céu. Então o livro de Hebreus vai ser a partir daqui. Vai ser a partir da obra terrestre. Ele assentou-se. Tiago, assentou-se quer dizer que ele terminou o trabalho, ele não tem mais nada para fazer. Mas de onde a pessoa tira isso? São críticos, né? Assentou-se, você pode verificar lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 23. Quando o rei se assenta no seu trono para iniciar o seu reinado. Quando Jesus sobe ao céu, ele é constituído rei e sacerdote. Então ele se assenta, figurativamente falando, para iniciar o seu reinado. Ele estabeleceu o reino da graça e a porta da graça está aberta. Ao fim do reino da graça, a porta da graça se fecha e é dito assim, então Miguel se levantará para defender como é que é? Eu vou lá. Daniel, capítulo 12, esse estudo é muito aprofundado, irmãos, muitas passagens. Mas a imagem que forma em nossa mente é sublime. Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Olha, ele se assentou aqui em Hebreus, mas agora ele se levanta. O defensor dos filhos do teu povo, e haverá angústia, mas ele salvará o povo da angústia. Quem? Todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, lá no santuário celestial, Jesus está vendo quem ficará inscrito, com o nome inscrito no livro da vida. Esses que tiverem o nome inscrito no livro da vida, serão os súditos do reino da glória. Agora, fechamos, tudo bem? A lição de terça também foca aqui o que é ser o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. E ele cita o texto de Êxodo 24, onde diz que a glória de Deus é um fogo consumidor. Ele cita Salmos, onde diz que é uma luz, algo brilhante. Talvez podemos pensar no sol, né, que ofusca a nossa visão. Agora, a glória de Deus não pode ser apenas esse poder destruidor. Sabe por quê? Porque lá em Êxodo 34, Moisés pede para ver a glória de Deus. E aí Deus fala assim, farei passar a minha bondade perante ti. Então a glória de Deus é constituída por esse poder inexplicável, essa luz, esse fogo consumidor. Mas a glória de Deus também é o seu caráter, a sua bondade. E aí quando Deus passa por Moisés, Moisés diz assim, ó longânimo, misericordioso, ou seja,
tu que és grande em fidelidade, ele está louvando o caráter de Deus. Então a glória de Deus é o seu poder, mas é também o seu caráter. A lição aqui agora, ela vai entrar no assunto da divindade, da trindade, ou como você queira chamar. Olha, assim como o sol não pode ser percebido, exceto pelo brilho da sua luz, Deus é conhecido por meio de Jesus. De nossa perspectiva, os dois são um, visto que a glória de Deus é a própria luz. Não há diferença entre Deus e Jesus, assim como não há diferença entre a luz e o seu esplendor. Os primeiros cristãos utilizavam o exemplo do sol, né, para explicar a unidade entre Deus, Pai, e o Filho, onde Deus seria o sol e Jesus a sua luz. Né? Assim, que teve sol, teve luz. No dia que não teve sol, não teve luz. Então, quer dizer, esse dia nunca existiu, né? Se o sol sempre existiu, a sua luz sempre existiu. Então, eles utilizavam bem este exemplo aqui, né? Tanto é que no Credo Niceno, já vamos falar dele, diz assim, ó, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz de luz, gerado, mas não criado. Isso está lá na parte de quinta-feira, né? Observe que o ser humano carrega a imagem de Deus, mas não a sua essência. O Filho, entretanto, compartilha a mesma essência com o Pai. Não é de admirar que Jesus tenha dito, quem vê a mim, vê o Pai. Tudo bem, vencemos a parte de terça-feira, vamos para a parte de quarta-feira e aqui ele vai entrar no assunto, na questão da divindade. Eu, primeiramente, quero fazer o seguinte alerta, a seguinte advertência. O assunto da divindade, da trindade, é um assunto sensível para muitas pessoas, tudo bem? Ele é polêmico também porque nós não temos muitos textos da Bíblia como temos para outros assuntos. Né? Textos que explicam a natureza de Deus, qual é o relacionamento do pai com o filho. Sabemos que existe um pai e que existe um filho. Agora, como que acontece esse relacionamento? Então essa questão é sensível, é polêmica. Existem vários pensamentos, eu vou procurar explicar alguma coisa aqui, mas eu queria te pedir algo, seja cauteloso, escute, ouça o que o outro tem a dizer, não seja apressado em julgar, em condenar, tudo bem? Lembre-se de o seguinte, existem erros teológicos e existem erros comportamentais, né? Por qual deles nós seremos julgados no juízo? Hein? Será que a pessoa, por exemplo, uns acreditam que Jesus foi um instrumento pelo meio do qual Deus criou todas as coisas. Não, Jesus não é um instrumento. Não, é um instrumento. Alguma das duas posições está correta e uma delas está errada. Já pensou se você adotar uma que é a correta ou a errada? Aí você chega no juízo, olha, na verdade, né, Jesus foi um instrumento, você achava que Jesus não era um instrumento, você está fora do céu. Mas só por um erro teológico, a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas obras. Jesus virá e retribuirá cada um segundo as suas obras, e não cada um segundo a sua teologia. Então eu quero dizer o seguinte, a teologia é importante. É importante não cometer erros teológicos. Porém, mais importante ainda, é manifestar os frutos, ou o fruto do Espírito. Muitas pessoas estavam corretas na teologia, mas não tinham os frutos do Espírito. Lembremos dos primeiros cristãos ali discutindo sobre a divindade, né, aquela disputa entre Alexandre e Ário, ou depois apolinarismo, nestorianismo, a natureza de Cristo, ok? Essa disputa teológica, ela acabava numa disputa física. Muitas pessoas morreram porque queriam que a trindade era de um jeito, outros queriam que a trindade era de outro jeito. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, cuidado para você não ficar com a mente tão presa em querer ter a doutrina correta a ponto de você não manifestar o fruto do Espírito. O que você acha que é pior diante de Deus? Cometer um erro teológico sobre a trindade ou matar aquele que não acredita como você acredita? É o que aconteceu. Eles mataram as pessoas que pensavam diferente. Então, cuidado, meu amigo. Ouça, né, o assunto é sensível e leve isso para a sua vida. É importante estar certo teologicamente, mas de nada adianta estar certo teologicamente se você não está manifestando as boas obras. Você está certo teologicamente, mas você manifesta os frutos da carne. Odeia, fofoca, põe apelido em quem pensa diferente de você, inventa história, né, procura excluir, matar, perseguir. Cuidado com isso. Nós seremos julgados, não pela teologia, pelas crenças abstratas, mas seremos julgados por manifestar os frutos do Espírito ou as obras da carne. A religião é prática. Nós não podemos conceber que a religião seja apenas filigrana sobre a divindade, né? Se o pai, se o filho é gerado, se o filho não é gerado, nós seremos julgados pela vida prática. Então, feitas essas advertências, vamos lá. Por meio dele, Deus fez o universo. Lê Isaías 44, 45, né? E a pergunta dele era, quem é que criou o mundo? É Jesus que criou sozinho? É o Pai que criou sozinho? Na teologia ortodoxa, vamos colocar aqui
no catolicismo, no protestantismo, existe a ideia de que Deus criou todas as coisas por intermédio do Filho. Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, né? Assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Existe essa ideia de hierarquia funcional. Agora, nem todos compartilham disso, eu estou expondo aqui um pensamento que existe, e a lição coloca aqui que isso não é possível. Deus criou, Jesus criou, mas Deus o Pai também criou. Tudo bem? É a posição dele. Ali agora, em Hebreus 4,13, ele coloca assim. Hebreus 4,13 mostra que Jesus também é juiz. Aqui eu acho que já dá para discordar pelo seguinte. Porque, vamos ler aqui Hebreus 4,13. Ó. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na sua presença de quem? Ele diz que é na presença de Jesus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quem é aquele que temos de prestar contas? Eu entendo que é Deus o Pai. Eu entendo que Deus o Pai é o juiz. Tanto que o verso 14 vem na sequência. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, conservemos firmes a nossa confissão. Então, eu creio que o livro de Hebreus apresenta Jesus como sacerdote, como advogado e o Pai como juiz. Tanto é que em Hebreus capítulo 12, olha o que está escrito ali. Hebreus 12, 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos. Olha, Deus o juiz de todos. 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Então eu estou dentro do livro de Hebreus, o livro de Hebreus coloca aqui, aquele a quem temos de prestar contas, o juiz de todos é Deus o Pai, não é Jesus. Então eu sei que existe uma questão nesse assunto, se Jesus é advogado, se ele é advogado e juiz. Eu acredito que Jesus é advogado e juiz, porém não ao mesmo tempo, tudo bem? Mas não serei dogmático nesse assunto aqui. Então, Jesus não apenas criou, mas também nos sustenta. É o argumento do autor da lição. Eu sou levemente inclinado à ideia de que Deus criou todas as coisas por intermédio de Cristo. Todos os dois criaram tudo juntos ao mesmo tempo. Agora, existem tão poucos versos que falam disso. Por isso, eu digo, acalme o seu ânimo. Não vamos brigar por esses assuntos abstratos. Vamos que disputar em praticar as boas obras, os frutos do Espírito, ser mansos, longânimos. O que adianta você acertar teologicamente aqui, mas você xinga, você grita, você perde a paciência, você não ama, você não é feliz, você não é alegre, não adiantou nada, né? Temos que ter o acerto teológico e temos que também ter o fruto do Espírito. O problema é que as pessoas querem condenar quem ele pensa que tem um erro teológico, que pensa diferente dele, ao passo que o que tem pecados abertos é feito pouco caso. A pessoa está em adultério, a pessoa usa coisas que não convêm com a modéstia cristã, a pessoa se porta de maneira inconveniente, tem a vida desordenada, tem a família desordenada, né? Mas não tem problema nenhum. Agora, se ela possui um erro teológico, eu acredito que Deus criou tudo por meio de Cristo. Não, Cristo criou, Deus criou. Ah, não, você pensa diferente de mim, agora tchau. Muita preocupação em evitar o erro teológico e nem tanta preocupação em evitar as obras da carne. Cuidado, tudo tem que andar junto. Quinta-feira. Eu hoje gerei você. Eu gerei você. Né? Leia Hebreus 1, 5, 2 Samuel, Salmo 2, 7, Lucas 1, 31 e 32. Ele vai explicar o verso 5 do capítulo 1 de Hebreus. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui é um trecho que está lá em Salmo 2, 7. Tiago, quando então esse pessoal fala que Jesus é gerado, eles estão querendo dizer que houve um tempo em que Jesus não existiu, que Jesus é um ser criado? Que confusão. Então, eu não quero entrar em mérito, eu quero só explicar o que existe, as posições, para você não ser ignorante, para você não assim conhecer um pouquinho e aí você já fala, já condena o outro lado, né? Primeiramente, o pastor Agenilton, ele é professor de teologia do IAN e ele tem algumas entrevistas, né? O doutorado dele lá na Andrews foi sobre divindade, e ele fala, olha, a doutrina adventista pensa que existem 3 pessoas coeternas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, aqui que está a questão, como esses 3 viram, ele fala, olha, depois de ter feito meu doutorado eu ainda não tenho uma proposta de como resolver o dilema de que os 3 são um. Então, como resolver esse dilema de que um são 3 e que 3 são? Né? Eu não posso resolver com exemplos, eu tenho que resolver com os textos da Bíblia. Então, esse foi o dilema dos primeiros cristãos. Os judeus falavam, olha, vocês são politeístas, ou vocês não acreditam em um único Deus verdadeiro, né? Vocês são triteístas, né? Ou tem 2 deuses. Nós só temos um Deus, nós somos os verdadeiros monoteístas.
Por outro lado, os pagãos tinham vários deuses e não conseguiam ver o monoteísmo no cristianismo. E aí? Né? Estavam com a faca e a corda no pescoço ao mesmo tempo. Então houve muito debate naquela época sobre o relacionamento do pai com o filho e depois do filho com o Espírito Santo. E essas discussões se cristalizaram em um credo chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. O que comumente, talvez você já ouviu ser chamado como a Trindade Católica, mas né, vamos colocar a Igreja Católica um pouquinho mais à frente, né? Eu sei que nessa época do Credo Niceno, Constantino já tinha feito as pazes com os cristãos, né? Mas a maneira técnica de nós nos referirmos não é Trindade Católica, é a Trindade Nicena. O que diz a Trindade Nicena? Olha, existe um Pai, existe um Filho e existe o Espírito Santo. Agora, com o medo de você criar três deuses, eles fizeram um raciocínio de unir esses três entes em uma pessoa, em um ser apenas, tudo bem? Então, qual foi o mecanismo? O mecanismo é conhecido pelas palavras gregas. Olha, uma ousia, uma substância, uma essência, um ser e três hipóstases, ou seja, três pessoas. Então, a divindade seria um ser, um Deus, em três pessoas. Né? E para fazer a união entre pai e filho, eu vou explicar isso aqui bem rapidamente só, viu? Existe a ideia da eterna geração do filho. Então, quem propôs isso, não quer dizer, eles não queriam dizer, quando você ouvir falar em eterna geração, cuidado para você não se manifestar errado, porque quem propõe isso não queria rebaixar o filho. Quem estava querendo rebaixar o filho eram os arianos. Os arianos cunharam a seguinte frase: houve um tempo em que Jesus não existiu. Houve um tempo em que Jesus é uma imprecisão, né? Em que o filho não existiu. Havia só o pai. Então, para contradizer isso, eles falaram, não, pai e filho, eles sempre existiram. E aí Ario fala, olha, primeiro veio o pai e depois veio o filho. Então, em algum momento, Jesus veio depois do pai. Então, eles falaram não. E Ario, né, poderia ter usado alguns versos da Bíblia, acho que o texto principal dos arianos era Provérbios 9, né, aquele texto que fala ali da sabedoria. Mas então, a fórmula nicena para combater o arianismo foi dizer que o filho é gerado pelo pai. Tiago, mas para mim gerado, né, quer dizer realmente que os arianos estavam, né, falando. Para muitas pessoas, elas sentem essa confusão. Olha, realmente, essa palavra gerado pode parecer uma outra palavrinha, criado. É por isso que o Credo Niceno diz que ele é gerado, mas não criado. O que eles queriam dizer com essa explicação? De que Deus tem muitos filhos criados. Eu, você, Adão e Eva, nós somos criados. Mas Jesus foi gerado. Ah, Tiago, então, existe um momento em que Jesus, ou o Filho, não existia? Não. Essa explicação é justamente para dizer que pai e filho são coeternos, igual os adventistas também acreditam. Então, qual é a ideia? Que o filho, ele possui as características básicas do pai. Meu pai tinha 2 braços, eu tenho 2 braços. Meu pai tinha cabelos, eu nasci com cabelos. O meu pai tinha 2 pernas e 2 pés, eu nasci com 2 pernas e 2 pés. Ou seja, eu fui gerado à semelhança do meu pai, senhor Glaucio Elker, né? Eu fui gerado com as mesmas características do meu pai. Agora, o pai, ele possui os atributos onipotência, onisciência e onipresença. Um dos atributos constitutivos de Deus Pai é a eternidade. Então, o Filho, ele é gerado do Pai na eternidade, por toda a eternidade. Isso aqui é um elemento filosófico. Porque se o Pai é eterno, se o Pai possui essa característica da eternidade, o Filho também precisa ser eterno. Porque se o Pai fosse eterno e o Filho não, ele não seria um filho da mesma natureza do Pai. Como nós somos criados, nós não somos eternos. Então, para que o Filho fosse gerado do Pai, ele precisa também possuir o atributo de eternidade. Como que é isso? Como é que essa geração... Isso ninguém sabe, isso é um mecanismo filosófico. E é por isso que existe uma rejeição muito grande a essa explicação por causa desse raciocínio filosófico. Se você é a favor ou contra, né, isso aí nós não vamos discutir agora. Isso aqui não é o nosso propósito. Se você é a favor ou contra, isso não é o caso, nós não vamos discutir isso daqui agora. Mas a questão é que eles fizeram a seguinte explicação. O Filho é gerado do Pai eternamente. Porém, Pai e Filho são pessoas diferentes. Mas como um é gerado do outro eternamente, eles são eternos e os dois são um. E depois, no
Concílio de Constantinopla, veio a ideia de que o Espírito Santo procede do Pai e para alguns o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. Isso que é o credo niceno constantinopolitano, tudo bem? Então eu estou explicando o que se entende por eterna geração do Filho. E eles vão se apoiar em alguns textos da Bíblia. E aqui você tem, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, quem adota o credo niceno, quando ele fala em geração do Filho, ele não está querendo rebaixar o Filho, como os arianos queriam. Essa explicação foi montada para combater os arianos, ok? Então, quando eles afirmam, vários cristãos que acreditam na geração de Cristo, eles não estão querendo dizer que Jesus seja inferior a Deus ou que houve um tempo em que ele não existiu. Quem afirmava isso era Ário, os arianos. Quando eles afirmam que acreditam na geração de Cristo, o que eles estão querendo dizer é que Jesus, ele é eterno juntamente com o Pai. Ele é coeterno, ok? Mas utiliza-se uma explicação diferente. É a maneira deles explicarem que são três e ao mesmo tempo são um. São três porque são três pessoas diferentes. Mas como é que eles podem ser um? Olha, eles compartilham a mesma substância. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, é a maneira deles separarem e colarem ao mesmo tempo. E os teólogos adventistas não gostam dessa explicação por alguns componentes filosóficos. Não estou entrando no mérito, só estou explicando como alguns enxergam essa palavra, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e também enxergam aquele trecho lá, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito. Vem da palavra grega monogenes, mono, genes, gerado, único gerado. Tudo bem? Você vai ver que essa palavra aparece em vários lugares. Então, temos que ter respeito pelas ideias dos outros, porque elas não são tão bobas quanto alguém pode nos fazer crer ou quando nós não conhecemos muito, queremos julgar. Então, no Evangelho de João vai aparecer monogenes, que pode ser traduzido como único gerado. Então, a teologia adventista vai traduzir esses textos como o único de uma espécie, o seu filho único, Ao passo que teologia católica e alguns protestantes vão entender que isso aí seja o único filho gerado, tendo em mente não que eles estão rebaixando Cristo, mas essa explicação que eu dei, que se o Pai é eterno e possui esse atributo e o Filho foi gerado do Pai, então o Filho também é eterno. Nossa mente não consegue compreender, mas é um mecanismo lógico-filosófico aqui. Tá. Uma vez posto isso, eu vou para a pergunta 7. Leia Hebreus, que promessa feita a Davi, Paulo explicou a Jesus em Hebreus. A teologia adventista vai entender que eu hoje te gerei está se referindo ao dia que Jesus nasceu de Maria. Naquele dia ele foi gerado do Pai. Isso levanta uma pergunta. Essa ideia de pai e filho, ela já existia antes? Desde a eternidade eles eram conhecidos como Pai, Filho, Espírito Santo? Ou essa ideia de pai e filho, ela só foi acontecer para tratar da nossa salvação, Existia a pessoa 1, a pessoa 2 e a pessoa 3. Mas quando Jesus encarnou, aí um falou assim, eu vou adotar o nome de pai, eu vou adotar o nome de filho, Parece-me que os teólogos adventistas se inclinam por essa, porque vão dizer, olha, se ele é o filho gerado, ele é gerado de Maria, então ele só vai ser filho a partir dali, e a primeira pessoa da divindade só vai ser Deus Pai a partir dali. Tem um texto de Ellen White que ele dificulta essa interpretação, nós precisamos levar em conta. Está aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 29, página 226. Antes que fossem postos os fundamentos do mundo, Cristo, o unigênito de Deus, olha que interessante, Cristo, o unigênito de Deus, associado à expressão antes que fossem postos os fundamentos do mundo, comprometeu-se a tornar-se o redentor da raça humana caso Adão pecasse. Adão caiu, e aquele que era participante da glória do Pai, antes de existir o mundo, olha só, aparece o nome Pai, antes de existir o mundo, pôs de lado suas vestes reais em sua coroa real e desceu de sua alta autoridade para tornar-se um bebê em Belém, a fim de que, palmilhando o caminho onde Adão tropeçara e caíra, redimisse a humanidade caída. Sujeitou-se a todas as tentações que o inimigo apresenta aos homens e mulheres e todos os assaltos de Satanás. Não conseguiram fazê-lo desviar-se de sua lealdade ao Pai. Vivendo uma vida sem pecado, testificou ele de que todo filho e filha de Adão pode resistir às tentações daquele que primeiro trouxe o pecado ao mundo. E agora vem a parte mais interessante. Cristo trouxe aos homens e mulheres o poder de vencer. Veio ao mundo em forma humana a fim de viver como homem entre os homens. Assumiu o risco da natureza humana para ser provado e tentado. Em sua humanidade era participante da natureza divina. Em sua encarnação obteve nova intuição
do título de Filho de Deus. Preste atenção nisso daqui. Em sua encarnação, obteve nova intuição do título de Filho de Deus. Isso aqui nos indica que ele era Filho de Deus antes da encarnação, tudo bem? Então eu não estou querendo tomar partido, eu só estou querendo pôr os elementos na mesa. Eu tinha muita vontade de fazer um vídeo sobre a Trindade, sobre a divindade, só que seria um vídeo longo, 1, 2 horas, há muita coisa a ser dita aqui. Mas nós não podemos, nesse debate, nos esquecer desse texto. Olha, em sua encarnação obteve nova intuição do título de Filho de Deus. Disse o anjo a Maria, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Lucas 1,35. Ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se o Filho de Deus num novo sentido. Assim se achou ele em nosso mundo, o Filho de Deus, mais ligado pelo nascimento à raça humana. Então olha que ela chama ele de Filho de Deus, ligado ao nascimento pela raça humana. O que nos dá a entender esse texto é que ele era o Filho de Deus antes da encarnação, e ele agora continua sendo o Filho de Deus, mas num sentido diferente, em um novo sentido. Então esse título de Filho de Deus parece, por meio desse texto, que existia antes da encarnação. E aí existe toda a discussão sobre a palavra geração. Eu lembro agora do credo niceno. Olha, ele é Deus de Deus, luz de luz, gerado, mas não criado. É assim a Trindade, é assim que se propõe essa união e essa distinção. 3 pessoas e um Deus, na doutrina, no credo niceno constantinopolitano. E no credo, não gosto da expressão credo adventista, eu gosto das crenças fundamentais adventistas ali, cremos em 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não há uma proposta na divindade, na doutrina da divindade adventista de como ligar os 3. Essa aqui que é a dificuldade, tudo bem? E o próprio pastor Genilton falou, olha, eu gostaria de ter conseguido. Mas o que eu disse, irmãos? Precisamos focar no fruto do Espírito. Esse assunto é sublime, é bonito, mas ele é pouco revelado. Paulo, João, Pedro nos escreveram muito sobre a piedade prática. Então, o que eu quero deixar aqui é que você medite em Jesus, Jesus como homem, Jesus como criança, jovem, adolescente, Jesus como nosso sumo sacerdote, Jesus como filho de Davi, Jesus como rei. Esses são os muitos títulos que nós podemos dar a Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Esse é um assunto sublime, esse é um assunto lindo, esse é um assunto incrível. Tudo bem? Agora, estamos preparados? Já respondemos a primeira pergunta, quem é Jesus? Nos próximos estudos responderemos onde ele está e o que ele está fazendo. Meu querido amigo, eu gostaria de que você tivesse uma vida de oração e uma vida de estudo da Bíblia. Talvez você possa achar esses temas complicados. Mas Jesus aprendeu tudo isso de Maria, que não tinha estudo. Então, o que você precisa fazer é comer e beber o corpo e o sangue de Cristo. O que é comer o corpo de Cristo todos os dias? É ler a Bíblia. Tiago, mas eu não entendo. Você não entende porque a gente não lê. E a gente quer pegar um comentário, uma outra coisa explicando, e vamos pouco à Bíblia. Nós queremos estudar a lição, ler a meditação, mas nós não vamos à Bíblia. Meu apelo é que você conheça esse Jesus. Que você conheça Deus. Jesus fala que essa é uma das essências do Evangelho, que te conheçam a ti como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviastes, as profecias messiânicas. Leia a Bíblia, leia, releia, até que as coisas comecem a fazer um sentido para você. Esse é o convite que eu faço. Apegue-se a Deus, apegue-se à oração e saiba, Ele foi um de nós. O Jesus, a quem nós adoramos, Ele é um filho de Adão. Ele está diante de Deus lá no santuário celestial. Um dia, Ele colocará uma coroa sobre a minha e sobre a sua cabeça. Que Deus, que o nosso Jesus, que o nosso sumo sacerdote o abençoe.